Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos ler a palavra para a nossa meditação nesta noite. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 7. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós lemos textos que nós já conhecemos tão bem na Bíblia, que nós falamos assim, já conheço esse texto. E às vezes a gente deixa de meditar nele, né? Então, por mais que você tenha lido ou ouvido sobre esse texto, eu quero te pedir nesta noite que teu coração esteja atento, porque Deus tem sempre algo novo. Por mais conhecida que seja a passagem, Deus sempre vai ter alimento fresco para nós. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso de número 7, a palavra de Deus diz assim: E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Podemos assentar. Irmãos, como é de conhecimento, né? Creio que da maioria, nós estamos falando aqui nestas quartas-feiras sobre a fé. E nós temos visto e meditado sobre a importância da fé na vida de todos nós. E para compreendermos melhor, né, como que a fé opera em nossas vidas, nós estamos olhando para a Bíblia, para algumas histórias bíblicas, e aprendendo com estas passagens lições importantes para a nossa vida e para a nossa jornada cristã. A palavra nos diz no Salmo 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, cada vez que nós meditamos, irmãos, na passagem, numa história bíblica, num acontecimento, num relato, que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, isso tem o propósito de nos trazer luz, isso tem propósito de nos guiar na nossa jornada e no nosso caminho.
Nesta noite, irmãos, eu quero ver com os irmãos e meditar um pouquinho na história desta mulher. Esta mulher, ela não tem o seu nome citado, mas a Bíblia vai nos dizer que ela era esposa de um dos filhos dos profetas. A Bíblia também não diz o nome do seu esposo, mas o que a Bíblia nos diz é que o esposo desta mulher morreu. E quando ele morre, ele deixa esta mulher viúva com 2 filhos. Mas ele deixa também uma dívida. E os credores, eles estão batendo a porta desta mulher, querendo levar os seus filhos para serem escravos, para serem servos, com o propósito de quitar esta dívida. Isso era algo que se fazia naquele tempo da história. Os filhos eram levados e, ao invés de se pagar uma remuneração, esses filhos trabalhariam durante um tempo necessário para se quitar aquela dívida. E com esta mulher não foi diferente. E diante desta situação, irmãos, desesperadora desta mulher, ela vai até Eliseu e ela vai relatar a ele a sua história e participar o profeta a respeito desta necessidade e desse grande problema que ela estava enfrentando. E quando o profeta Eliseu ouve acerca da história desta mulher, ele faz um questionamento: que hei eu de te fazer? E ele então pergunta para esta mulher: o que é que tu tens em casa? Irmãos, o que o profeta a princípio quer saber é se porventura esta mulher tem em casa alguma posse, algum objeto de valor, algo que pudesse ser oferecido aos credores. Mas quando a mulher lhe responde: ah, meu senhor, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Quando ela afirma isso, irmãos, ela está declarando que a sua situação de fato é muito complicada. Ela está dizendo para o homem de Deus, ela está dizendo para o profeta: eu não tenho com que pagar essa dívida. Eu não tenho meios para quitar essa dívida. Irmãos, George Miller, um homem de fé que viveu na história uma vida de muita comunhão com Deus, ele disse o seguinte sobre a fé: o campo de ação da fé começa onde as possibilidades cessam. Veja que Eliseu primeiro pergunta para esta mulher: o que é que você tem em casa? E ela vai dizer: a tua serva não tem nada, somente uma botija de azeite. E ele então percebe que as possibilidades da vida desta mulher já haviam se esgotado. Irmãos, é aí que entra Deus, é aí que entra o milagre de Deus. E essa é a primeira lição que esta história nos ensina acerca da fé e dos milagres. Muitas vezes, irmãos, nós clamamos por um milagre, queremos um milagre de Deus, quando ainda há coisas que nós devemos fazer. É por isso que muitas vezes a gente não alcança de Deus uma resposta. Muitas vezes nós estamos orando: Deus, salva essa vida, mas eu ainda não preguei para ela. E a gente quer que Deus faça um milagre sem que a gente faça aquilo que a gente deve fazer. E nós vamos ver ao longo da Bíblia que os milagres acontecem quando as possibilidades se esgotam. Sempre que você vai ver um milagre na Bíblia, você vai ver situações de desespero, onde se tentou fazer de tudo, e aí as possibilidades humanas se esgotaram. Então Deus vai agir. Os irmãos vão se lembrar de algumas dessas histórias da Bíblia, né, quando a Bíblia relata isso.
Aquela mulher de fluxo de sangue é um exemplo. A Bíblia diz que ela padecia daquele fluxo de sangue há 12 anos. E ela tinha gasto tudo quanto tinha com os médicos. E nada eles tinham feito para melhorar. Mas ela estava indo de mal a pior. Quando toda a possibilidade humana acabou, aquela mulher ela vai até Jesus. E um simples toque na orla das vestes de Jesus traz a cura que ela estava esperando há 12 anos. Muitas vezes na nossa vida, então, irmãos, nós estamos pedindo um milagre a Deus. E muitas vezes há coisas que eu e você ainda precisamos fazer. E Deus está esperando você fazer. Há determinadas decisões que eu e você precisamos tomar para que a gente possa viver o milagre. Há coisas que eu e você talvez precisamos falar, realizar, para que o milagre aconteça. Uma outra história parecida com essa que nós lemos aqui, irmãos, está registrada em 1 Reis, capítulo 17, quando Elias, depois de anunciar a seca na terra, ele fica por um período ali junto ao ribeiro de Querite, e ele é sustentado ali no ribeiro, os corvos trazem pão, carne para ele, e ele bebe do ribeiro, mas o ribeiro se seca, e Deus então diz para Elias: Elias, agora vai à cidade de Sarepta, que pertence a Sidom. Essa era uma cidade, irmãos, que não estava no território de Israel, era uma cidade que estava fora das fronteiras de Israel. E quando Elias chega lá, irmãos, ele encontra uma viúva, mas aquela viúva está numa situação tão difícil quanto ele. E ele encontra aquela mulher e ela diz: olha, eu estou pegando aqui alguns gravetos para mim preparar a última refeição para mim e para o meu filho. E depois que eu comer essa última refeição, eu não sei o que vai acontecer, nós vamos morrer. Irmãos, esta mulher estava vivendo a necessidade, enquanto havia possibilidade. Mas quando Elias pediu para ela: vai lá e faz do que você tem, do pouquinho da farinha, do restinho do azeite, faz primeiro um bolo para mim, e depois você faz para você e para o seu filho. Quando aquela mulher vira sobre a panela o restinho de azeite e o restinho da farinha, para levar aquele bolo para o homem de Deus, para Elias, Deus está vendo agora toda a possibilidade cessou. A partir daquele momento, aquela viúva vai começar a viver o milagre. Quando ela entrega a última parte, é aí que ela começa a viver o milagre. Então, irmãos, o milagre ele nasce quando as possibilidades acabam. Quando a gente está buscando, sabe, algo de Deus, e você sabe que não tem mais nada que o médico possa fazer, não há nada que o advogado possa fazer, não há nada que alguém possa fazer pela tua vida, é neste momento que o milagre é gerado. Porque enquanto existe a possibilidade de alguém fazer por você, ou de você mesmo fazer algo por isso, por esta questão, por essa necessidade, o milagre não vai existir. O milagre ele surge quando as possibilidades se esgotam. E é isto que essa passagem nos ensina. Quando nós olhamos, irmãos, a história do povo de Israel na sua saída da terra do Egito, a Bíblia diz que eles saíram da terra do Egito com alguma provisão, com alguma comida. Mas nós vamos ver que quando eles começam a caminhar no deserto, as provisões acabam. Afinal de contas, ninguém poderia levar comida para 40 anos. Eles levaram uma provisão para alguns dias. Mas como eles se demoram no deserto, por causa da incredulidade, e eles vão ter que fazer uma longa viagem no deserto, chega um momento que a provisão acaba. E quando a provisão material que eles levaram do Egito acaba, o que entra? O maná. O milagre do maná. Ou seja, enquanto as provisões ainda existiam,
Deus reteve o milagre. Mas quando a comida acabou, Deus então providencia o maná, o pão dos anjos para aquele povo comer. Então muitas vezes, irmãos, o que acontece na nossa vida é que a gente se precipita. A gente, por causa da nossa ansiedade, a gente deduz que amanhã vai faltar, a gente já começa a pedir o milagre hoje. Mas enquanto tem provisão, não tem milagre. O milagre acontece quando a provisão acaba. É por isso que o caminhar do crente, irmãos, deve ser por fé. É por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Hoje você tem comida, glorifica a Deus e agradeça a Deus por aquilo que você tem. Ah, pastor, mas se amanhã faltar? Não vai faltar. Amanhã, se você não tiver a provisão, Deus vai dar um jeito e te enviar a provisão. Mas o milagre só é experimentado quando as possibilidades humanas se esgotam. Então nós olhamos, irmãos, para a vida desta mulher, e nós vamos ver então que ela diz: a tua serva não tem nenhuma possibilidade de pagar essa dívida. E aí o profeta então ordenou a ela e disse: vai e pede vasos ou vasilhas emprestados aos teus vizinhos e aos teus amigos. Aqui, irmãos, há uma segunda lição que nós devemos aprender, e que muitos às vezes entendem errado o que é milagre. Muitas pessoas acham, irmãos, que você caminhar por fé, você ter uma vida de fé, é você deitar na rede, dormir, descansar e achar que Deus vai mandar tudo. Não, irmãos, isso não é fé, isso se chama preguiça. E a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 6 e verso 9: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E é tão bonito a maneira como Salomão expõe esse texto, porque ele diz: olha, as formigas elas ajuntam o seu mantimento, para que no tempo do inverno elas possam ter provisão. E no verso 11 desse texto de Provérbios 6, a Bíblia diz assim: ao preguiçoso, a tua pobreza virá como ladrão. Então, irmãos, há pessoas que acham assim: não, eu quero viver por fé. Ele deita na rede, ele descansa e ele diz: Deus vai mandar porque Deus vai prover. Não, irmãos, nós estamos vendo a história dessa mulher, é um exemplo disso. Ela foi diante do homem de Deus, o homem de Deus diz: olha, eu vou fazer o milagre, mas você tem que fazer, você vai buscar as vasilhas. Vai atrás das vasilhas, vai buscar as vasilhas. Irmãos, Provérbios 13:4 diz assim ainda: a alma do preguiçoso deseja, mas nada tem. Por quê, irmãos? A Bíblia nunca estimulou ninguém a ser preguiçoso. É por isso que quando a gente olha a necessidade da humanidade, irmãos, a gente entende que nenhum trabalho social, nenhum favor social deve ser dado às pessoas em troca de nada. Porque quando você dá e simplesmente dá, as pessoas se acomodam e não querem fazer. A Bíblia nos ensina que você deve dar, mas que a pessoa deve fazer algo para receber. Então, nós aprendemos isso com a palavra. Agora imagine você, irmãos, essa mulher. Não foi fácil para ela. Ela ir batendo na casa de cada vizinho e dizendo: olha, você pode me arrumar algumas vasilhas? Eu quero algumas vasilhas emprestadas. E esta mulher vai, aquela vizinha arruma algumas vasilhas, ela vai na casa dela, leva as vasilhas. Ela vai na outra vizinha: olha, você tem algumas vasilhas? A vizinha arruma outras vasilhas, ela leva na casa dela, vai na outra. E ela foi fazendo isso, irmãos, e ela fez isso com o objetivo de conseguir o máximo de vasilhas que ela pudesse conseguir. Então ela deve ter andado bastante, ela deve ter batido em muitas casas para conseguir vasilhas. Foi algo muito trabalhoso para essa mulher. E quando nós olhamos, irmãos, na história bíblica, nós vamos ver que sempre os milagres acontecem envolvendo a ação das pessoas. Embora é Deus que faz o impossível, mas Ele exige de nós algo. Ele exige de nós. Quando nós olhamos, por exemplo, o povo de Israel,
atravessando o Mar Vermelho, o povo podia, por sua própria força, abrir o mar? Não, Deus abriu para eles. Mas o que Deus disse? Moisés, ordena o povo que marche. Eles tiveram que atravessar aquele mar. Irmãos, houve dificuldade, embora o mar estava aberto, embora eles atravessaram a pé enxuto, mas no fundo daquele mar tinham pedras, tinham rochas, tinham obstáculos que eles deviam passar. E eles tiveram que atravessar. Quando nós olhamos, por exemplo, a Bíblia falando para Josué diante da cidade de Jericó: eu vou te dar essa cidade, eu vou derrubar os muros dessa cidade. Por quê? Porque o povo não podia derrubar. Mas o que ele fala para Josué? Rodeie a cidade 7 dias. Irmãos, foi fácil para o povo ficar rodeando uma cidade todo dia, durante 7 dias? Não. Mas aquilo estava condicionado ao milagre. Quando nós vemos Naamã, o leproso, que precisava ser limpo da sua lepra, ele chega diante do homem de Deus, o homem de Deus envia o seu servo e diz a ele: manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. A própria Bíblia vai dizer que ele queria desistir, porque o rio Jordão era um rio sujo, um rio de águas sujas. Mas a ordem era: vai lá e mergulhe 7 vezes no Jordão. Ele teve que descer no Jordão e mergulhar 7 vezes, para que ele fosse limpo da lepra. Irmãos, ao longo da Bíblia, nós vamos ver as coisas acontecendo assim. Pessoas que viveram milagres, mas elas precisaram agir. Elas precisaram fazer algo para que o milagre acontecesse. Talvez alguém possa estar dizendo aqui e pensando, né, que os irmãos que conhecem a Bíblia já estão falando, talvez algum dos irmãos: pastor, mas Pedro estava dormindo na prisão e o anjo foi lá e tirou ele de lá. Ele estava deitado e dormindo numa boa, e o anjo foi e tirou ele de lá. Mas abre a Bíblia lá em Atos 12, você vai ver que a Bíblia diz: Pedro dormia, mas a igreja orava. Sempre tem alguém trabalhando, irmãos. O milagre vai acontecer, mas sempre tem alguém. A Bíblia diz: Pedro estava dormindo, mas a igreja fazia contínua oração. Tanto é que quando o anjo chega de madrugada e tira Pedro dali, Pedro vai na casa da Maria, a irmã Maria, mãe de João Marcos, e bate na porta. O que acontece lá? A igreja está lá de madrugada orando e intercedendo por Pedro. Então, irmãos, nenhum milagre você vai ver na Bíblia Deus fazendo enquanto o povo está o quê? Descansando e dormindo. Há algo que eu e você precisamos entender acerca de fé. Fé não é preguiça e comodismo. Fé é confiança em Deus quando nós fazemos o que Ele nos manda fazer. É a confiança de que Deus fará o que nós não podemos fazer. Isso é fé. Amados irmãos, a primeira observação aqui nesse texto acerca dessas vasilhas, e nós vamos ver aqui que foram três solicitações acerca das vasilhas. Eliseu primeiro ele diz para essa mulher que ela deveria pedir vasilhas emprestadas. Irmãos, aqui é outra lição que eu quero abrir um parêntese, porque há pessoas que possam entender mal, interpretar mal um texto bíblico. Veja, quando ele diz aqui: vai e pede vasilhas emprestadas. Quem empresta, devolve. A Bíblia não está ensinando ela a mendigar. A Bíblia está ensinando ela a pedir emprestado. Porque quem empresta, devolve. Veja que essa é a primeira instrução: peça vasilhas emprestadas. Segunda instrução: as vasilhas deveriam estar vazias. Imagina se ela vai na casa das pessoas e diz: olha, eu estou passando necessidade, estou com uma dívida alta e eu estou precisando de ajuda, você não arruma alguma coisinha para mim? E a pessoa entregasse para ela uma vasilha cheia. Uma cheia de azeite, outra cheia de vinagre, outra cheia de alguma outra coisa. O milagre ia acontecer? Não, porque Deus enche vasilhas vazias. O que a Bíblia quer nos ensinar espiritualmente com isso, irmão? Você quer viver milagre na tua vida? Esvazie-se de você mesmo. Filipenses 2, o verso 7, um pouco antes daquilo que foi citado pela irmã Legisvane aqui hoje. Filipenses 2, versos 5 até o 7 diz assim: de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Veja o que Paulo está dizendo, que haja em vós esse mesmo sentimento, de se esvaziar a si mesmo. Se você quer ser cheio de Deus, se esvazie de você mesmo, se esvazie de todo orgulho, se esvazie de todo egoísmo, se esvazie de toda raiva, se esvazie de todo ódio, se esvazie de todo rancor, porque Deus vai te encher da graça dele. Amados, a palavra diz então que ela devia pedir as vasilhas emprestadas, as vasilhas deveriam estar vazias e deveriam ser muitas vasilhas, não poucas. Irmãos, e isto nos ensina o quê? Irmãos, isso nos ensina que o Deus que nós servimos é um Deus para o qual não há limite. Qual era o limite da multiplicação desse azeite? Os vasos. Deus está dizendo, eu tenho azeite para prover para quantos vasos você conseguir. Então, irmãos, há pessoas que vivem na sua vida experiências pequenas, porque a sua fé é pequena. A Bíblia não diz quantas vasilhas esta mulher arrumou, mas a Bíblia diz que todas foram cheias. Pode ser que ela tenha enchido 20 vasilhas, 50 vasilhas, 100 vasilhas, não sabemos. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que quando ela diz para o filho, filho, traga mais uma vasilha, e o filho disse, mãe, não tem mais nenhuma vasilha, o azeite parou. Irmãos, eu me maravilho com a palavra de Deus, porque a Bíblia nos fala sobre isso constantemente, em várias passagens, a importância da nossa fé em viver os milagres. E há um texto que eu sempre tomo como base quando eu falo sobre isso, sobre a fé proporcional ao milagre, que é um texto que está em 2 Reis, aqui vizinho do texto que nós lemos, no capítulo 3, versos 16 e 17, que fala que quando o rei Jorão, que era filho do rei Acabe, ele se uniu com o rei Josafá, que era rei de Judá, e também com o rei de Edom, para lutar contra Messa, que era o rei de Moabe. Eles foram para o deserto, juntaram seus exércitos e foram para o deserto. Acontece que eles calcularam mal, eles fizeram um planejamento mal feito, e chegou um ponto que eles estão no deserto, não tem água, não tem provisão, e eles estão vendo os soldados desfalecendo e os cavalos de guerra morrendo de sede. Eles então vão chamar Eliseu, e eles pedem para Eliseu dar uma palavra. E Eliseu, irmãos, ele vai dizer, assim diz o Senhor, façam nesse vale muitas covas, porque vocês não verão chuva, não verão vento, todavia amanhã pela manhã, este vale estará cheio de água. Irmãos, aqui, novamente nós vemos que o milagre seria proporcional à fé de cada um. Eu não acredito que todo mundo tenha feito cova do mesmo tamanho. As pessoas não pensam igual, as pessoas não têm a mesma fé, as pessoas não têm o mesmo tamanho de fé. Eu acredito que algum fez uma cova de 30 centímetros, 1 metro por 1 metro, 30 centímetros, ele disse, para mim está bom. Outro já disse assim, não, eu quero fazer uma cova maior, eu vou fazer 2 por 2 e vou fazer de 1 metro de fundura. Outro talvez pensou, não, nós precisamos de água, então precisamos de estocar água aqui, então vamos fazer uma vala maior. Irmãos, cada um fez uma vala de um tamanho. No dia seguinte, aconteceu exatamente como o servo de Deus havia falado. O vale estava cheio de água, as covas foram cheias de água. Quem tinha mais água? Quem cavou mais fundo, quem fez a cova maior. A provisão veio para todo mundo, irmão, mas cada um recebeu de acordo com a sua fé. O que Deus estava dizendo é, eu vou mandar rios no deserto. Se a tua fé for grande, você cavar uma cova grande, o milagre para você vai ser grande. Mas se você não tem fé para isso, se você cavou rasinho, você vai experimentar o milagre, mas o milagre vai ser menor. Para todo mundo foi milagre, porque ter água no deserto era milagre, mas foi proporcional àquilo que cada um havia feito.
Então, quando nós olhamos, irmãos, para a história desta mulher, nós vemos exatamente isso. A Bíblia não diz quanto de azeite esta mulher conseguiu multiplicar, mas a Bíblia diz que o azeite foi multiplicado para todos os vasos que ela pegou emprestado. Mas, irmãos, depois desses vasos estarem cheios, esta mulher, ela toma uma atitude muito sábia. Ela volta para o homem de Deus. Aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese e dizer quantas pessoas, às vezes, irmãos, pedem um milagre para Deus, e quando Deus entrega algo sobrenatural, a pessoa diz assim: agora eu vou agir do jeito que eu acho que tem que agir. A pessoa ora a Deus, Deus abre uma porta, resolve um problema, mas a pessoa daí ela fala: não, agora eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero. Essa mulher agora está com a casa cheia de vasilha, e as vasilhas estão cheias de azeite. Ela podia dizer: agora, profeta, deixa ele para lá, agora eu tenho provisão. Não, irmãos, ela foi muito sábia. Ela volta para o homem de Deus, ela diz: profeta, eu fiz de acordo com o que você falou. As vasilhas estão lá dentro de casa, e elas estão cheias de azeite. E agora? O que eu faço? E Eliseu vai dizer para essa mulher: mulher, vai, vende o azeite, vende todo o azeite, e o dinheiro que você arrecadar, você vai pagar a tua dívida, e o que sobrar, vocês vão viver com ele, você e seus filhos. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, irmãos, que o milagre, ele é para atender necessidades, para a glória de Deus. Há pessoas que não aprenderam isso, há pessoas que estão buscando milagres de Deus, para quê? Ela quer ficar rica. Ela está buscando um milagre por quê? Porque ela quer se orgulhar daquilo. Eu quero dizer para você, aqueles que pedem errado, aqueles que pedem mal, nunca vão receber. Eu não posso ficar dizendo para você aqui que você vai receber, se teu propósito é esse, se esse é o teu objetivo. Os milagres, irmãos, são para atender necessidades. Para atender necessidades. Olha para a Bíblia, olha para os milagres da Bíblia. É alguém que precisa de uma cura, é alguém que está pedindo esmola lá porque é cego, é alguém porque é paralítico e está há 38 anos no tanque de Betesda. Você não vê milagres, irmãos, com o propósito das pessoas depois olhar para trás e dizer: olha, fiquei rico. Irmãos, infelizmente, esse ensino da prosperidade tem levado muita gente para a igreja. Parece que as pessoas estão sendo iludidas. Não é esse o propósito do milagre. Não é eu ficar aqui contando testemunho de que alguém ficou rico porque veio, porque pediu. Não é esse o propósito, irmãos. O propósito é você vir aqui à frente e dizer: olha, eu estava passando por essa necessidade, Deus ouviu a oração, fez um milagre na minha vida, e por isso eu estou aqui para glorificar o nome dEle. É esse o propósito. Cada milagre tem um propósito de suprir necessidades e fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado, ou seja glorificado. Amados irmãos, quando nós olhamos na história do povo de Israel, e que Deus mandou o maná ali no deserto, Deus estabeleceu para aquele povo uma quantia que cada um deveria colher. O que Deus falou? Olha, cada um vai colher aquilo que a sua família necessita. Mas aí, irmão, sempre tem aqueles que pensam diferente. Era para colher o que era necessário. Aí tem sempre aquele que quer dar uma de mais esperto, né? Ele diz: sabe numa coisa, tem muito maná aqui. Eu vou levar, em vez de um homem, eu vou levar 2. E eu vou deixar um guardado lá. Eu vou esconder. Cada dia eu levando 2, daqui a um tempo eu tenho maná para vender.
Mas o que aconteceu? A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Êxodo, capítulo 16, verso 20, que aquele que pegou mais do que podia comer e guardou para o dia seguinte, no dia seguinte, aquilo estava estragado, cheirando mal. Ah, mas o maná não foi Deus que deu? Foi. Mas o propósito do maná é suprir necessidade. E as pessoas estavam querendo usar do milagre, alguns talvez para ficar rico. Eu vou começar a vender maná. Eu vou abrir uma mercearia aqui e começo a vender o maná para os outros. Eu guardo cada dia um pouquinho e aí eu vou ficar bem. Mas Deus estava dizendo, não, o maná não é para isso. O maná é para saciar a fome no deserto. Eu vou mandar o necessário para vocês. O que Deus está dizendo é, eu faço chover o maná, mas pega aquilo que vai ser útil para você. Não desperdice aquilo que Deus deu. Irmãos, a Bíblia também diz que quando eles colhiam o maná não estava pronto. Você vai ler lá em Números capítulo 11, verso 8, que o maná era como uma semente. E a Bíblia vai explicar como era feito. A Bíblia diz, olha, o maná deveria ser primeiro colhido, deveria ser moído e depois deveria ser cozido. E depois se fazia o bolo com ele. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, se fosse nós lá, irmãos, o povo já murmurou do maná. Eu acredito que se fosse no tempo que nós estamos vivendo, ia ter gente que ia dizer, Deus, mas nem para mandar o bolo pronto. Tem que moer, tem que cozinhar, tem que fazer o bolo. Irmão, eu estou dizendo isso porque outro dia na porta da minha casa bateu palma uma senhora, a Paula até me contou isso, eu achei cômico. Alguém bateu na porta de casa pedindo alguma coisa. Só que a pessoa pediu assim, olha, só que não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser isso. Só você tem isso ou isso ou isso. A Paula pegou uma das coisas que ela falou e levou lá. No que chegou lá, abriu a porta, a mulher estava com um carrinho de compra, riscando a listinha dela, irmão, fazendo compra, pedindo esmola, ela fazendo a compra do mês. Esse aqui eu já tenho, esse aqui eu já ganhei, esse aqui eu já ganhei, então tem que ser isso ou isso ou isso. Não é mais ou menos isso, irmão, que a gente vê aqui? Deus está mandando um milagre. Mas se fosse esse povo de hoje, eles iam dizer, Senhor, mas manda o bolo pronto. Manda o bolo pronto, aquele que só põe no micro-ondas e fica pronto. Porque eu ainda vou ter que amassar, vou ter que moer, vou ter que cozinhar, vou ter que fazer o bolo. É muito trabalho. Irmãos, mas quem disse que milagre não envolve trabalho? Sim, nós precisamos entender, irmãos, por isso que a Bíblia nos ensina sobre fé. Às vezes a gente tem uma visão tão errada de fé, né? Por isso que eu disse aqui no início, tem gente que pensa, vou deitar na rede, vou orar, vem tudo pronto, está tudo resolvido, tudo acabado, eu não tenho que fazer nada. Não, irmãos, fé envolve também. Deus nos envolve no milagre. Deus nos envolve. Nós vamos ver ainda outros casos aqui, e os irmãos vão ver que isso não é isolado. Deus sempre está envolvendo pessoas no milagre. Ele realiza, mas ele envolve as pessoas. Irmãos, quando o milagre então já havia sido realizado, essa mulher, ela precisa fazer o quê? Ela precisa voltar nos vizinhos. Agora ela tem que devolver a vasilha, mas ela está o quê agora? Vendendo azeite. Ela está dizendo, olha, a tua vasilha eu emprestei, está aqui, mas agora está cheio de azeite, você não quer comprar essa porção de azeite? Irmãos, ela precisou fazer isso. O milagre já tinha sido realizado, mas ela ainda estava envolvida no milagre. E para que é o milagre? O que eu falei aqui? Para suprir necessidade, para a glória de Deus. Eu acredito que em cada casa que ela batia palma, ela dizia, você sabe da minha situação, você me emprestou a vasilha, Deus me deu o azeite. Ela já testemunhava e já fazia a venda. Deus me deu para que eu possa pagar as minhas dívidas. Ela ao mesmo tempo estava honrando as pessoas que lhe emprestaram a vasilha, devolvendo a vasilha, vendendo azeite e testemunhando o que Deus havia feito na vida dela. Veja que coisa gloriosa. Foi isso que ela fez. Irmãos, há pessoas, irmãos, que acham que porque Deus faz milagre, as pessoas desprezam às vezes o milagre. Desprezam. E não é isso que Jesus ensina na Bíblia. Lá em João capítulo 6, verso 12, João está narrando aqui
a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus operou aquela multiplicação, pediu para os discípulos distribuir para o povo se alimentou e comeu. Mas olha que interessante, no verso 12, a Bíblia diz que Jesus ordenou aos discípulos dizendo: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus está dizendo: olha, de 5 pães e 2 peixes, eu alimentei 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e ainda sobrou. Jesus podia dizer: joga o pão fora, amanhã eu faço outra multiplicação. Não, Jesus está ensinando: não desperdice o milagre. Sabe o que isso quer nos ensinar, irmãos? Que tem gente que vem, recebe, vai embora e larga Jesus. Ele está dizendo: eu não estou nem aí para Jesus, eu só queria essa bênção mesmo. Muitos recebem, irmãos, uma cura. A pessoa está na cama, ele recebe uma cura. Ao invés de usar o milagre da cura para dedicar o seu corpo a servir a Deus, ele vai dedicar o seu corpo a pecar, a fazer o que não é certo. Deus abençoe e prospera alguém, em vez de ele honrar a Deus com aquilo que Deus lhe deu, como diz lá a palavra, honre a Deus com as suas fazendas. Não, ele vai pegar as fazendas para quê? Para curtir a vida e para passear, para beber, para fazer. Então a pessoa muitas vezes ela clama a Deus, ela recebe o milagre, mas depois ela despreza o milagre, ela desperdiça o milagre. E Deus está ensinando: eu sou um Deus de provisão, para mim não há nada impossível, eu posso fazer muito mais do que você pede, mas valorize aquilo que você recebeu. Embora eu possa fazer amanhã de novo, mas não desperdice aquilo que eu estou entregando nas suas mãos. Irmãos, que nós possamos aprender com essa história. E se Deus nos permitir, nas próximas semanas, nós vamos seguir nesse tema. Tem muita coisa para falar sobre fé, tem muita coisa para a gente aprender sobre fé. E eu e você precisamos estar prontos para viver e aprender o que é fé e como exercitar a fé. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta noite, pela tua palavra, pela vida dos irmãos que aqui vieram, Senhor, para ser alimentados pela tua palavra. O Senhor conhece cada coração, cada vida e cada necessidade. Toca nesta noite, Senhor, nestas vidas. Realiza, Senhor, milagres. Opera, Senhor, nestas vidas. Ó Deus, que haja um mover da fé, ó Deus amado, para vivenciar o milagre. Senhor, que nós possamos aprender com esta mulher, ó Deus amado, aquilo que nós precisamos fazer, se nós queremos de fato viver milagres em nossa vida. Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro por cada vida que aqui está, por cada vida também, Senhor, que ouve esta mensagem, que ouvirá esta mensagem. Que o teu Espírito Santo esteja tocando nesta casa, neste lar, nesta família, e que esta pessoa, Senhor, possa viver esta experiência do sobrenatural na sua vida. Pai, no nome de Jesus eu oro e te agradeço, para a glória do teu nome. Amém. Amém.